Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso culto online, né? Nosso culto de EBD. Já peço desde já que os irmãos que estão online vão compartilhando aí com seus amigos, compartilhando nas suas páginas, também grupos ou até mesmo amigos do WhatsApp, para que esse culto, essa mensagem, né, possa chegar ao mais longe possível, alcance maior. Já tivemos algumas dificuldades já. Foi avisado que que nós iríamos fazer pelo YouTube, mas a tecnologia é uma coisa complicada, né? Mas graças a Deus conseguimos já conectar pelo Facebook. Espero que todos estejam ouvindo bem, tá? Qualquer dificuldade pode comentar aí. E vamos começar então nosso culto com uma oração. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado porque podemos, mesmo distantes, Deus, ouvir a Tua palavra, podemos mesmo distantes, através da tecnologia, aprender do Senhor nessa manhã. Peço a Tua direção, a Tua bênção, que o Senhor esteja guiando cada detalhe, também guiando a conexão de internet, cuidando do celular, todos os recursos tecnológicos, para que todos possam ouvir a Tua palavra nesta manhã, possam aprender do Senhor, mesmo diante dessa situação. Sabemos que podemos confiar no Senhor, que temos o suprimento necessário, o suprimento espiritual, e por isso pedimos a Tua direção nesta manhã mais uma vez. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos e pedimos por esse culto. Amém. Amém. Bom dia, irmãos e amigos que estão acompanhando nosso culto pelo Facebook aí, ao vivo. Vamos começar então o nosso tempo de louvor, cantando o hino de número 15, Deus está. Lembrando que este hino nós escolhemos para que fosse o nosso hino tema. Nesta época que estamos aí fazendo os cultos diferentes, culto online, então vamos cantar este hino aqui que nós escolhemos para ser o nosso hino tema. Número 15 do hino de louvor 3, Deus está. Como fugirei do teu espírito? Aonde eu irei se não a ti? Se subir ao céu, lá tu estás. Se tomar as asas da alva e habitar nos confins do mar, tua mão vai me guiar. Tu perto estás, Deus está. Quando procuro, Deus está. No meu temor, Deus está. Quando tristezas vem minha alma afligir, Deus está. Quando assusto, solidão ou traição, Deus está. É minha rocha, Deus está. Mais um hino, número 17, ainda no Voz de Melodia, ainda no hino de louvor 3, Junto ao meu Deus. Número 17. Faz-me tua presença ver, ó Rei da glória, aqui. Meus sonhos, atos e temores tu conheces, sim. Não posso eu fugir, nem trevas vão mal cobrir. Oh, como posso te trair, se perto estás, meu Deus? De
mundo longe está, junto ao meu Deus. Todo medo fugirá, junto ao meu Deus. Como posso desviar-me? Altar vou colocar-me. Meu Deus, bem perto está. Faz-me tua presença ver, sozinho estou aqui. As dores, provas mesmo ocultas, tu conheces sim. Não posso enxergar que tua mão vai me guiar, porque não posso confiar se perto estás, meu Deus, de mim, junto ao meu Deus. Tu viu o mundo longe está, junto ao meu Deus. Junto o medo fugirá, junto ao meu Deus. Como posso desviar-me? Altar vou colocar-me. Meu Deus, bem perto estás. Amém. Passo a palavra para o pastor Samuel. Bem, bom dia, irmãos, amigos, todos que estão assistindo hoje de manhã ao nosso culto. Outra parte bem importante, a mais importante que eu acho do culto, é a hora que nós abrimos a palavra de Deus e onde nós meditamos, nós ouvimos Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Então vamos abrir nossas Bíblias lá no texto de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 8, por mais que eu vou usar desde o versículo 1. Mas para ganhar um pouco de tempo aí, nós vamos ler a partir do versículo 8. Eu vou mencionar os versículos de 1 a 7 também, ok? Efésios capítulo 5, começando com o versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos orar. Pai, nós agradecemos mais uma vez por essa palavra tão rica. Sim, ela é viva, porque ela é Jesus Cristo, a palavra escrita. Ela é eficaz, ela é eficiente.
e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar o nosso coração profundamente, a nossa alma com profundidade, e ver o que há de errado. Se há caminho de maldade, iniquidade, perversão, pecados de todo tipo, aquilo que está tirando a nossa paz, a nossa comunhão com Deus, e mais do que isso, consegue sarar. Pai, nós pedimos ao Senhor que nos ajude nesta manhã a compreendê-la, que nós possamos não somente passar esse tempo em vão, mas que nós possamos de verdade usufruir dos benefícios da Tua palavra, usufruir das verdades aqui contidas. Obrigado por essa oportunidade em meio a dias tão turbulentos, tão difíceis, mas graças a Deus pela Tua misericórdia, pela Tua graça que nos basta, pelo Teu amor diariamente por nossas vidas. Agradecemos porque nós podemos confiar no Senhor e saber que o Senhor está em controle de todas as coisas e sempre faz o que é melhor para a Tua glória. Pedimos o perdão porque nós sabemos que nós erramos, nós pecamos de todas as formas, pensamentos, sentimentos, atitudes erradas, ações, omissões. Pedimos que o Senhor nos ajude com os nossos pecados. Que o Senhor nos desafie cada dia a deixá-los, que possa ver arrependimento sincero, real, profundo, e que possamos a cada dia ver a luz de Deus se manifestando em nossas vidas. Nos dirige através da Tua palavra, assume o lugar que é seu, não é o meu lugar, é do Senhor. Não é a minha palavra, é a Tua palavra, não é o meu poder, é o Teu poder. Não é o meu espírito, é o Teu espírito. Portanto, eu entendo que absolutamente nada é meu, tudo é do Senhor. Toda a glória é do Senhor também. Apenas a alegria de poder ser usado para esse ministério. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, hoje de manhã nós vamos falar sobre a situação que nós vivemos ainda dentro desse contexto, mas mensagens que vão brotando durante o período em que nós vamos vivenciando tantas coisas através da internet, através da televisão, ouvimos dos jornais, dos telejornais, de revistas, conversando com pessoas. Sempre nós vamos verificando a evolução de tudo isso. Todos os dias, cada dia, opiniões de diferentes profissionais, diferentes áreas, diferentes âmbitos, político, social, econômico, religioso. E aí nós voltamos para a palavra de Deus para ver o que Deus está nos dizendo, porque Ele vai nos deixando atualizados, né? Cada dia Deus nos atualiza com a sua palavra. E hoje nós gostaríamos de olhar nesse texto de Efésios capítulo 5, porque aqui em Efésios capítulo 5 ele está falando de algo que deve nos desafiar hoje de manhã. O título da nossa mensagem é Bons Lucros em um Mercado em Baixa. Essa semana foi associada aí a pandemia e o isolamento das pessoas a uma quebra nas bolsas, a uma quebra na economia do país, prevendo catástrofes na economia, né? E aí então há uma discussão, uma briga de ambos os lados. Profissionais da saúde tem dos dois lados, políticos dos dois lados, religiosos dos dois lados, e nós ficamos em meio a tudo isso. Mas nós sabemos que há uma situação, que o mercado está em baixa, em todos os sentidos, não é? E aí quando você fala, como assim, pastor, lucrando em um mercado em baixa? De que forma nós podemos fazer isso? Fazer bons negócios e adquirir, então, o que nós precisamos?
bons lucros em um mercado em baixa, adquirindo saúde espiritual em meio à pandemia. Adquirindo saúde espiritual em meio à pandemia. É interessante porque nós já vamos para o versículo 16 de Efésios capítulo 5, ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós entendemos que os dias são maus, não somente por causa desse vírus, não somente por causa dessa pandemia, mas porque o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que os dias são maus já há muito tempo, mas tem tempos que parece que fica um pouco mais difícil. E é interessante notar, quando nós vamos lá em versículo 16, a palavra remindo, que vem da palavra redimir, não é? Redimir, e a palavra redimir significa teologicamente o preço pago. Remir significa obter, conseguir. Ele tem essa ideia enquanto transitivo direto. Mas teologicamente ele significa o preço pago. E aí você vai lá e tem essas duas palavras, não é? E entre elas a palavra preço, da onde alguns comentaristas vão chegar na palavra pechincha, né? Está relacionado a pechinchar, e às vezes nós achamos que pechinchar sempre é algo negativo para quem vai te vender mais barato, vai negociar de uma forma em que alguém vai obter lucro. Mas ninguém vai negociar, a não ser que esteja em uma situação adversa que nós não devemos nos aproveitar. E a palavra pechincha não tem uma ideia pejorativa, ela tem uma ideia positiva aqui, tá bom? É conseguir benefícios em meio à carestia, né? Em meio às dificuldades, às situações. Então a ideia é negócio ou pechincha. Ele diz, você precisa aproveitar e conseguir benefícios espirituais em dias tão difíceis, em dias tão maus. Interessante que Efésios é uma das epístolas da prisão. Juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão, elas fazem parte das epístolas escritas durante a primeira prisão de Paulo. Segundo Timóteo foi a última epístola de Paulo e foi escrita no ano do seu martírio. Então Paulo escreve em um momento de adversidade, de hostilidade, em tempos difíceis. Já no contexto de Efésios nós entendemos isso. A segunda coisa, nós entendemos que essa carta não era uma carta que foi escrita exatamente para Éfeso. Alguns entendem Efésios como uma encíclica. Você sabe o que é uma encíclica? Você ouviu a encíclica papal, né? É uma carta circular que ela vai atingir, né, todas as regiões. Nós falamos de pandemia. É uma epidemia universal que chega em todos os cantos, praticamente todos os cantos do mundo. A encíclica é uma carta assim. Mesmo que esteja intitulado como Éfeso, a Epístola aos Efésios, e aí você precisa estudar algumas questões que nós não temos tempo de discutir aqui. Muitos comentaristas entendem que ela está nomeada dessa forma porque Éfeso provavelmente foi a primeira cidade onde ela foi lida. Depois ela começou a circular em outros lugares, para que as pessoas pudessem então saber como lidar com dificuldades, adversidades, sendo eles o corpo de Cristo. O tema central desta epístola é a saúde do corpo de Cristo. Olha só, a saúde do corpo de Cristo. E o tema de capítulo 5, é o capítulo que nós estamos usando, é a prática cristã em um ambiente mau. A prática cristã em um ambiente hostil. E aí então nós podemos ir clareando nossa mente,
né? Quando nós vemos todas essas coisas aqui, olha só, pastor, tantas coisas nós ouvimos. Ontem eu ouvi que a China está liberando o povo da quarentena e que a grande parte dos casais começaram a pedir divórcio, né? Aumentou o pedido de divórcio por estarem confinados juntos. Então isso gerou, né, algo negativo, e às vezes você pensa, olha, o que esse isolamento, essa pandemia, esse vírus vai gerar? E aí você espera coisas negativas, não é? Sempre ali você está esperando coisas negativas, se a proposta aqui de Paulo é lucrar com isso, é tirar coisas positivas, é adquirir saúde espiritual em meio às adversidades, aos conflitos. Não, pode parar de colocar culpa no coronavírus por causa da sua infidelidade, culpa no coronavírus por causa do seu relacionamento quebrado. Já tinha problemas, e agora você simplesmente teve tempo de olhar para esses problemas e não quis resolver da maneira certa, e aí você diz, então, bem, foi o isolamento, foi a pandemia. Pare de se desculpar, está errado. Você deveria, então, poder resolver essas questões porque você tem mais tempo. Você deveria buscar ajuda espiritual porque você tem mais tempo. Conhecendo o conflito, reconhecendo o conflito, você teria tempo de poder seguir um caminho de vitórias. Está vendo? Nós entendemos, então, todo esse contexto. E aqui, então, irmãos, Deus nos desafia. Deus desafia o crente a tirar proveito de qualquer ambiente hostil a que for submetido. Essa é a nossa proposição. Deus desafia os crentes a tirar proveito de qualquer ambiente hostil a que for submetido. Essa é a ideia aqui, quando ele usa a palavra remir. Remindo, aproveitando o tempo, pechinchando, fazendo bons negócios em meio a esse ambiente hostil, em meio a essas dificuldades. Mas para isso nós precisamos nos reconhecer nesse ambiente quem nós somos. E talvez a primeira coisa que esse isolamento, essa situação nos trouxe é reconhecer se somos ou não salvos de verdade. Eu espero que você possa se olhar e dizer, bem, quem sou eu? Porque ele começa esse desafio dizendo isso, mostrando isso. Quem é você? E quem são os outros? E ele vai fazer isso durante todo esse texto, tá bom? Quem é você? Quem são os outros? O que é bom e o que é ruim, o que você não deve praticar e o que você deve praticar. Ele vai sempre ficar colocando isso para que você possa dizer, bem, eu não sou igual aos incrédulos, não devo sentir, não devo pensar, não devo lidar com essa situação como os incrédulos. Eu sou um cristão, eu conheço a palavra de Deus. Olha só, a primeira coisa então que nós vemos aqui é a identidade do cristão. A identidade do cristão. Quem sou? Versículo 1 lá de capítulo 5, se você está no texto ali, versículo 1 de capítulo 5, ele diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu sou um filho de Deus. E eu devo, então, imitar Deus. Eu devo ser um imitador de Cristo. Como Cristo agiria nessa situação? O que a palavra de Deus diz? Porque se a Bíblia é Jesus Cristo, a palavra escrita, ela deve me dizer como eu devo agir nessa situação. E não somente ficar ouvindo o que tem na internet, e ouvindo coisas estranhas, gerando dúvidas, medos, receios, desconfianças, tantas coisas vêm através disso. E as pessoas estão indo, atrás dessas coisas. Mas ele nos define claramente aqui, ele diz, nós somos filhos de Deus.
devemos ser imitadores de Deus. E mais do que isso, versículo 2, nós devemos andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha só, isso é muito forte. Ele define quem sou eu. Lá em versículo 8, ele continua a dizer: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. É assim que eu devo me portar, é assim que eu devo andar, porque eu estou me confundindo com os incrédulos. Eu estou sentindo como os incrédulos, eu estou pensando como os incrédulos, eu estou agindo como os incrédulos. E talvez saindo desse isolamento, saindo dessa situação, você vai dizer: é hora de eu me divorciar, porque agora eu conheço a mulher que eu tenho. Agora eu conheço o marido que eu tenho. É hora de me divorciar, porque não é isso que a Bíblia quer de nós. Não é isso que ela nos ensinou. Então pare de agir como o incrédulo. Pare de sentir como o incrédulo. Pare de fazer as coisas, ou decisões, como os incrédulos estão fazendo. Quem sou eu? Eu sou um filho de Deus. Eu devo ser um imitador de Cristo. Eu devo andar em amor. Eu sou filho da luz. Mas ele também fala, dentro desse contexto de identidade, o que então, sendo quem você é, o que você não deve praticar, o que você não deve fazer. Está aqui em versículo 3. Ele diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Olha só, versículo 7, ele diz também: portanto, não sejais participantes com eles. O que você não deve fazer está bem claro, que eu não devo praticar sendo um filho de Deus, sendo um imitador de Deus, um imitador de Cristo, andando como Cristo andou, levando em consideração o sacrifício de Cristo, sendo um filho da luz. Eu tenho que me separar dessas coisas. Porque alguns estão recebendo propostas do que fazer durante esse período de isolamento, Coloque a sua série em dia. Assista filmes. Muitos desses cheios de palavrões, de malícia, de sexo e tantas outras coisas. Procure entretenimento na internet, procure entretenimento no celular, olhe sites, veja vídeos do YouTube, Essas são as propostas. Ele disse: não, o filho da luz, o imitador de Cristo, o Filho de Deus, ele tem outras coisas para fazer. Ele não vai estar adquirindo saúde espiritual com isso. As coisas são difíceis e não são essas medidas paliativas que vão nos ajudar. Eu preciso olhar de maneira diferente. Eu preciso adquirir saúde espiritual. Eu preciso negociar da maneira certa com essa situação. Aproveitar aquilo que ela me traz para fazer disso algo precioso para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da minha igreja. Isso é importante. Isso é importante por quê? Porque Deus desafia todo crente a tirar proveito de qualquer ambiente hostil a que for submetido. Paulo estava tirando proveito, Ele cantava na prisão, ele evangelizava na prisão, Ele confrontava o pecado na prisão. Na situação que ele estava, no ambiente hostil que ele estava, ele sabia tirar proveito. E nós devemos saber tirar proveito nesse ambiente em que nós estamos.
Segunda coisa aqui, depois de identificar, não é, de ver a identidade do cristão, nós vemos o nível de consciência desse cristão. Em meio ao ambiente hostil, em meio às dificuldades, qual é o seu nível de consciência cristã? Porque alguns não estão sabendo lidar com essas coisas de maneira cristã. Pelo contrário, estão buscando outras coisas. Estão tentando lidar com a situação. Eles estavam promovendo até vídeos de meditação, né? Em meio a essa dificuldade toda. Ouça essa música, né? Pare no lugar fechado e silencioso e vamos meditar. O que eu faço? Onde eu vou buscar alívio, soluções? Estão correndo de um lado para outro, enquanto a solução está em Cristo. A solução está em Deus, a solução está na palavra de Deus. Qual é o seu nível de consciência como cristão? Às vezes o seu pastor, às vezes a sua igreja, às vezes a doutrina, às vezes você mesmo, não é? Onde você encaixa, não adquiriu o nível de consciência cristã suficiente, está perdido. É hora então de aproveitar e dizer, pastor, então, sendo essa a minha deficiência, eu vou procurar adquirir sabedoria cristã, consciência cristã. Olha lá, versículo 5, ele diz aqui, sabei, nível de consciência. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Viu só? Ele diz assim, fique sabendo. Primeiramente, para se reconhecer como cristão, você precisa fazer diferença entre aquilo que o cristão pratica e aquilo que o não cristão pratica. Você precisa saber quem é você e saber o que você quer. Não ficar atrás de autoajuda, não é? Seja onde for que você vai buscar. Mas que você tenha esse nível de consciência. Ele diz, fique sabendo, se você não sabe ainda, que os crentes, os cristãos, agem dessa forma, e os não crentes agem de forma diferente. Os crentes têm esse tipo de pensamento, de sentimento e de atitude, os incrédulos têm uma completamente diferente. Fique sabendo. Sabei, nível de consciência. Versículo 6, ele diz, ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ainda dentro da questão do nível de consciência cristã. Primeira coisa, versículo 5, fique sabendo. A segunda coisa, ninguém vos engane. Porque você sabe. Não é? Porque você sabe. Então você não pode ser enganado pelas ideologias, pelos pensamentos vãos, pelos ensinamentos de demônios, pela consciência social, política, econômica. Pessoas estão completamente perdidas. E nós estamos aqui diante da palavra de Deus, do conselho de Deus. Ele nos está aconselhando na sua palavra. Quem nós devemos buscar? O que nós devemos fazer? Ele disse, olha, não se engane. Tem duas questões aqui. A primeira é não se deixar enganar. A segunda é não tentar se enganar. Entendeu? Às vezes nós queremos nos enganar. Às vezes nós queremos nos enganar porque nós queremos praticar o mal. Porque nós queremos agir dessa forma, seria o caminho mais fácil. Porque eu não estou vendo outro caminho. É uma questão muito séria. Não vá por esse caminho, porque ele diz, olha só, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
nível de consciência cristã. Não se engane. Eu sei que às vezes você olha para certas coisas, né? E vai dizer, olha o tanto que o povo está perdido. Alguém disse na internet que ia faltar papel higiênico, porque faltou papel higiênico em algum lugar e as pessoas foram correndo para o mercado comprar papel higiênico. Papel higiênico e coronavírus. Bem, causa dor de barriga, né? Mas não é para tanto. Você deveria ter o mínimo de consciência que o papel que você tem em casa é suficiente. Às vezes, um dos efeitos aí colaterais, não é? Pode ser. Mas você deveria ter consciência. Alguém mencionou um remédio usado para outro tipo de enfermidade. E aí todo mundo correu nas farmácias e comprou todo o remédio. O álcool em gel, correram nas farmácias e compraram tudo. Com um nível de falta de consciência tão grande, de egoísmo, de avareza. Consciência nenhuma. Nenhuma consciência cristã. Pessoas que estão propensas ao engano, expostas ao engano. Lá embaixo, versículos 15 e 17, ele fala de prudência. Vede prudentemente como andais. Chegando lá, a gente vai entender melhor. Que a terceira coisa aqui, depois de identificar quem eu sou, depois de saber o meu nível de consciência cristã, o que eu devo fazer, o que eu não devo, levando em conta quem eu sou, nós temos o propósito do cristão. Olha só que coisa interessante. Versículos 10 a 13, ele diz o seguinte: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Primeira coisa aqui, quando você vê esse versículo, provando sempre, sempre é sempre, é a todo momento, toda hora, em todas as circunstâncias, em todas as situações. E o que quer dizer isso? Simples, fazer o que é certo. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Faça o que é certo. Pastor, mas nesse conflito, nessa confusão toda, será que eu consigo fazer o que é certo? Sim, você consegue. Primeiro, quem é você? Consegue se identificar? A palavra de Deus diz o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Segunda coisa, o seu nível de consciência. Agora eu posso ter um propósito correto, fazer o que é certo, em meio a essas dificuldades, fazer as decisões certas. É difícil, eu sei, porque pessoas estão falando de histeria, pessoas estão falando de loucura, até pessoas estão falando de pessoas tirando suas vidas. Tudo isso pode causar, psicólogos estão preocupados, líderes religiosos estão preocupados. E a maneira de Deus tratar isso é dessa maneira. Fique sabendo que você pode tirar lucro disso. Ao invés de ficar doente psicologicamente, ficar doente espiritualmente, você pode adquirir saúde espiritual em meio a essa dificuldade, em meio a essa hostilidade. Paulo não cantava na prisão porque ele estava louco. Paulo cantava na prisão porque ele sabia quem ele era. Porque ele sabia a quem ele servia. O seu nível de consciência cristã era alto.
Então, fazendo as decisões corretas, eu vou conseguir tirar proveito de todas essas coisas. Olha só o versículo 11, ele diz assim: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Não é para colocar minha série da Netflix em dia. Não é para eu correr para as redes sociais. Não é para eu correr atrás de vídeos ou de coisas na internet e encher a minha mente e o meu coração com isso. Não é para eu ficar brigando com a minha esposa e gritando com meus filhos. Não é para eu me separar durante ou depois da pandemia. Não é para eu aproveitar para para praticar os meus pecados de estimação. Não. Em outras palavras, ele está dizendo: faça o que é certo, não faça o que é errado. Olha só, porque o que eles fazem em oculto é só referir, é vergonha, sempre comparando, né? Que quem é você, quem são eles, como você deve agir, como eles agem. Olha só, são diferentes. Então não deixe que ninguém te engane e diga assim: olha, vai ficar louco, você vai ficar histérico, pode chegar ao suicídio, você vai o quê? Você sabe quem você é. Você tem tudo para tirar proveito disso, para lucrar da maneira correta, para adquirir saúde espiritual. Olha o versículo 13, ele diz o seguinte: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. O que ele está querendo dizer aqui, dentro desse contexto do propósito cristão? Fazer o que é certo, não fazer o que é errado. Ele diz: exponha-se à luz da verdade. E não aos pensamentos, e não às conclusões políticas, econômicas, sociais, ideológicas, partidárias, do vizinho, da vizinha. Ele diz: você não vai ver a partir do que você ouve por aí nos telejornais, do que você lê, das fake news. Você deve viver à luz da verdade. Exponha-se à verdade. Se você não se expor à verdade da palavra, aí, irmãos, entra uma coisa muito séria que nós comentamos até ontem na nossa reunião de diretoria, não é? Porque alguns podem colocar culpa no coronavírus de não estar praticando as áreas de fidelidade, né? Nós temos áreas de fidelidade, mas só quando o culto funciona lá na igreja. Não, eu acredito o contrário. É que essa situação potencializou as áreas de fidelidade. Não é? A primeira área de fidelidade é a leitura da palavra. Você nunca tinha tempo, estava correndo para lá e para cá. Né? Tinha tantas coisas para fazer, era só no finalzinho do dia, ou quando dava uma brecha aqui e ali. Deus te sentou no sofá, na sua cama, no chão, seja lá onde for, e disse assim: senta, lê. Então, você não pode dizer: por causa dessa pandemia do coronavírus, eu não consegui, pastor, ler a palavra de Deus. Não consegui terminar a minha leitura, não consegui colocar em dia a minha leitura. Não é a Netflix ou a série da Netflix que você tem que colocar em dia, a leitura da palavra que estava atrasada. Seu devocional pessoal, seu culto familiar. Gente, é um tempo de aprendizado, eu estou aprendendo também. Eu estou propondo aos irmãos que comecem a fazer uma lista daquilo que você conseguiu adquirir nesse tempo de adversidade, nesse tempo de hostilidade. Comece a fazer, eu vou fazer também. Tá? Uma lista das coisas que você conseguiu adquirir em Cristo, em Deus, na força que Ele nos dá. Olha só. Então eu não posso desculpar. Eu já vinha sendo infiel, e agora eu só tenho uma desculpa para continuar sendo infiel. Na oração, olha só como potencializou. O irmão Anderson está fazendo muito bem. Então acompanhe. Obrigado pelo trabalho.
Está fazendo bem. Hoje de manhã, ouvindo o Eduardo orando, outros irmãos oraram também. Olha só. Vamos estar juntos. Vamos orar juntos. Vamos orar individualmente. Vamos juntar nossa família para orar. Olha só, potencializou, nos deu tempo, nos deu espaço, nos colocou juntos como famílias. Abriu a internet para isso. Pastores pregando, trazendo estudos devocionais, orando juntos. Olha só, pessoas outras têm acesso a tudo isso. Comunhão é a terceira área de fidelidade, leitura da palavra, oração, comunhão ou assistência aos cultos. Ah, você está vendo como não dá? Não, nós estamos aqui no culto da escola dominical. E eu estou exortando aos irmãos, precisam ser fiéis. Não é porque o culto é online que você vai dizer assim, eu vou pegar na metade. Nós estamos vendo que entra na metade, viu? Do culto. Você não vai ficar gravado mesmo, eu vou ouvir depois. Você consegue ser infiel nisso? Então, porque você está longe da sua igreja, seja fiel. Hoje de manhã é o tempo de escola dominical que nós sempre tiramos, junto com sua família. Você tem uma mídia qualquer aí, né? Celular deve ter vários. Notebook, desktop. Você tem tablets, coisas, tecnologias que você pode usar. Talvez uma pessoa ou outra não tenha, e certamente são pessoas que nós queremos ajudar. Mas você não deve ser infiel só porque não está na igreja local. Você deve estar preparado antes, orar aí com a sua família, antes de começar as lives. Deve estar atento. Pode tomar um cafezinho, pode comer uma bolachinha talvez, mas não tire a atenção. Às vezes vai lá no quarto, vai lá no banheiro, se bem que na igreja no banheiro também, né? Mas aí você fica tirando a sua atenção. Seja fiel. Seja fiel. Hoje à noite tem culto, seja fiel. Quarta-feira tem também, seja fiel. Outros momentos, igrejas, BBN, nossa igreja vai propor outras atividades. Seja fiel. Quarta área de fidelidade, exercício dos dons espirituais. Oh, gente. Olha só. Você pode, mesmo não estando dentro da igreja local, exercer os dons espirituais dentro do seu lar, com a sua família, com os que estão necessitados, né? Cesta básica, visita, né? Um telefonema, mensagens, conforto, né? Saindo para a linha de frente às vezes, orando juntos. Olha, tantas coisas que você pode fazer online, presencial com sua família, com aqueles que podem. Exerça os seus dons espirituais em meio a essa situação. Sua mordomia, não é? São os nossos dízimos e ofertas. Quem roubava a Deus vai continuar roubando Deus. Mas quem era fiel vai dar um jeito de continuar sendo fiel. Depois, não é depois. Tem vários meios que você pode continuar sendo fiel na sua mordomia, na mordomia do seu tempo, na mordomia dos seus bens. Essa é só uma parte das áreas de fidelidade. Testemunho pessoal, né? Seu testemunho diante das outras pessoas. E que quando ele fala, olha, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Olha só o testemunho diante das outras pessoas. É assim que o crente age, é assim que o crente pensa, é assim que o crente faz em meio a situações como essa. Se todo mundo saiu e computou tantas perdas no âmbito familiar, dos relacionamentos, financeiro, espiritual, material, seja lá o que for que você conseguiu computar como perdas, o crente do outro lado vai computar os ganhos diante dessa dificuldade, ou dessas dificuldades. O texto é muito claro com relação a isso. Seu evangelismo
Pastor, não tem mais, dá para mais sair com Eliel, né? Eliel não marcou, aí a gente não pode sair, seu Joel também não pode. Você já não estava fazendo antes. Mas olha só, deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa situação potencializou isso. Abriu meios para você falar do Evangelho. Pessoas estão sensíveis. Você pode, como alguns já faziam, né, colocar os folhetos na caixinha do correio. Ou você pode mandar uma mensagem. Ou você pode mandar um devocional. Ou você pode conversar pela webcam. Tantas maneiras que você tem de continuar sendo fiel no ID. Leitura da palavra, oração, comunhão, que é assistência aos cultos, exercício dos dons, mordomia, testemunho pessoal, evangelismo. E a última, que são 8, né? A submissão às autoridades. Nós precisamos, nesses dias difíceis, não é? Ser submissos àqueles que presidem sobre nós. E aí você fica aí somente criticando. Veja o que é positivo em decisões, em ideias, em pensamentos. Reprove aquilo que é negativo, sim, reprove. Pode reprovar e deve, mas não tentando destruir o trabalho, a liderança, mas orando por eles, como a Bíblia diz, sendo submissos aos seus pastores, aos seus líderes, no sentido de que, sabendo que eles estão velando pelas vossas almas, procure orientação, procure conselho, procure direção, através dele que vai te levar à direção de Deus. E a última coisa, nós falamos da identidade do cristão, nível de consciência do cristão, propósito do cristão, agora a atitude do cristão. No versículo 14, ele diz o seguinte, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Atitude do cristão, ele diz, desperta. Desperta. O despertar está relacionado ao sono. No próprio versículo ele diz, desperta, ó tu que dormes. O sono está associado ao relaxamento dos músculos e à percepção reduzida de estímulos do ambiente. Olha só que definição legal. O sono está associado ao relaxamento dos músculos e à percepção reduzida de estímulos do ambiente. Era assim que muitos crentes estavam, não é? Relaxados na sua vida espiritual, negligentes na sua vida espiritual, não estavam respondendo aos estímulos da palavra de Deus. Nos cultos, entravam e saíam piores do que entravam. Não, a mensagem não faz mais sentido, ser cristão talvez não estava fazendo mais sentido para eles, eles estavam contemplando o mundo, estavam insensíveis a Deus e a sua palavra, e ao seu Filho e ao seu Espírito. Assim você não vai conseguir tirar bons proveitos, você vai estar na lista do lado de cá, todas as coisas que eu perdi durante essa pandemia. Ainda vou morrer de fome no futuro, que o governo está dizendo, né? O governo ainda está dizendo que eu vou morrer de fome. E talvez morra dos dois, do corona e de fome. Né? Então eu vou listar aqui as coisas que eu já perdi, que eu posso perder ainda. Se você não despertar do sono espiritual que você está vivendo hoje, você vai fazer parte dos outros. É assim que os incrédulos agem. Os crentes agem dessa forma. Portanto, Deus está chacoalhando, né? Agora, a sua atitude é despertar. Sair do seu relaxamento. Começar a responder aos estímulos da palavra de Deus, aos desafios espirituais. E não é assim que as vacinas agem. Não é interessante, irmãos? Nós vamos finalizar já. Mas é interessante porque
Quando Deus desafiou para preparar essa mensagem, eu fiquei pensando, né, dentro desse contexto. Eu já falei da quarentena, e eu pensei em falar um pouco sobre a vacina, mas Deus me deu esse texto que é mais completo, né? E aí, então, eu fui dar umas pesquisadinhas assim, a grosso modo, mas algumas questões importantes aqui. A primeira vacina de que se tem registro na história surgiu em 1796, quando o médico britânico Edward Jenner desenvolveu uma forma de imunização contra a varíola. Olha só, 1796, e a peste era a varíola. Ele descobriu que ao expor uma pessoa à versão bovina do vírus, ela tinha inicialmente reações leves, mas com rápida recuperação, e mais tarde desenvolvia uma imunidade contra a versão humana da doença. Ou então, em contato com o sistema imune, a vacina provoca uma reação de proteção e gera nele uma memória. Olha só, isso aqui que me chamou a atenção, não é? A pessoa é exposta ao que eles chamam de cepa, né? A um vírus, na realidade, com menos poder de infecção, mais fraco, para que ele possa estimular o sistema imunológico. E aí, então, ele começa a produzir defesas contra. E isso aqui me chamou a atenção, porque ele disse aqui que ao entrar em contato com o sistema imunológico, a vacina provoca uma reação de proteção. E ao provocar isso, né, estimular isso, ele gera uma memória no sistema. E essa memória vai servir para quê? Para que toda vez que ele for exposto, né, ao mesmo tipo de infecção ou de vírus, ele vai agir tão rapidamente que isso não vai fazer efeito. Não é interessante? Não é interessante? O que tem infectado o mundo e que tem matado muito mais do que qualquer peste, do que qualquer vírus, nós sabemos que é o pecado. No dia em que comeres, certamente morrerás. Desobediência, rebelião contra Deus. E aqui nós vemos uma, né, das coisas, é a peste, como consequência do pecado. Né? E agora nós estamos sendo expostos a isso. E talvez nós precisamos, olhando nesse contexto, eu não estou estabelecendo aqui uma doutrina bíblica, mas eu estou usando aqui princípios e ideias, tá bom? Porque talvez, sendo expostos a essa situação, gere em nós uma memória, algo que vai servir para o futuro. Toda vez que formos expostos a esse tipo de situação, de pecado, nós conseguimos construir uma barreira de proteção. E vamos agir tão rapidamente que isso não vai fazer efeito nas nossas vidas. Isso se chama imunidade. Que toda essa situação que nós estamos vivendo possa gerar esse tipo de memória em nós, para que nós possamos saber como agir. Irmãos, não foi o suficiente ainda, porque muitos ainda estão atônitos, perdidos. Nós precisamos ainda dessa situação adversa. Nós precisamos despertar, nós precisamos ficar atentos para que nós realmente possamos resolver questões sérias em nossas vidas. E realmente ela vai valer para o resto das nossas vidas. Porque o que estava ocorrendo era assim: eu não quero mais isso, pastor, eu pedi perdão para Deus, vem aqui na frente, fala, chora e volta para o mesmo pecado. Não teve imunidade nenhuma, não há imunidade aí. Exposto ao pecado,
seja a maneira mais fraca que for, você vai cair de novo, você vai ser infectado de novo, você vai receber as consequências, e essas consequências podem te levar até a morte. Então é hora de você aprender a gerar esse tipo de memória espiritual, a criar imunidade espiritual, para que você possa resolver essas questões espirituais. Ele diz, dentro desse contexto, levanta, desperta e levanta. Levantar é uma atitude definitiva para uma ação válida. Atitude definitiva para uma ação válida. Não somente desperta, não somente acorda, não somente para de ser relaxado, mas age. Age agora, age já, age com a sua família, age com seus filhos, haja nos seus relacionamentos, haja com o seu pecado, com o seu coração, com o seu cristianismo. O filho pródigo levantou-se e foi. Agiu. Levanta-te. Ele diz, olha, ele já estava longe de Deus, naquela situação de miséria, querendo comer a comida que os porcos comiam. E aí então, ele caiu em si. Olhou para a casa do seu pai e disse, eles têm muito mais como empregados lá do que eu tenho como filho aqui. Eu me arrependo, eu me entristeço, porque eu pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Eu vou me levantar e vou ir ter com ele, e vou dizer isso e pedir humildemente, com o coração quebrado, humilhado diante dele, para que ele possa me dar um trabalho, um emprego, que ele me trate como um dos seus empregados. Ele despertou. Desperta. Mas o próximo versículo diz, e levantou-se e foi. Levanta e age. E a última palavra aqui é receba. Onde está, pastor? Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu estava olhando esse versículo e tem alguns fragmentos que tem até em algumas versões ou uma outra versão, essa última frase, ao invés de Cristo te iluminará, que ele está relacionando ao versículo 13, quando ele diz, porque tudo que se manifesta é luz, exposto à palavra de Deus você vai ser iluminado, mas a tradução ali seria, e Cristo te tocará. Havia uma ideia de que Adão, nós relacionamos sempre Adão ao pecado original, uma ideia de que ele tinha sido sepultado ali no Gólgota, e que ao ser morto, Cristo, o sangue de Cristo foi jogado à terra e o seu corpo também, e que ele tocou Adão. Estou dizendo que essa história é a história real e verídica, mas era uma ideia que circulava ali entre os judeus. Mas ele está trazendo essa ideia, ser tocado por Deus. É importante. Eu despertei, eu agi, e agora Deus vai me mostrar quem é Ele, o que Ele pode fazer. Crentes estão acuados e lamentando e chorando. Oh Deus, meu Deus, eu vou morrer. Deus, é difícil, eu não estou entendendo nada. Deus, e começa a correr como os incrédulos para todos os lados. Deus levanta assim e diz, ei, rapaz! Aí! Desperta! Age! E aí você vai ver o que eu posso fazer. Olha só, irmãos. Nós temos aqui o dossiê completo. E finalizando com chave de ouro. Lá em versículos 15 e 17.
né? Já usamos o versículo 16, ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. A palavra ali é sophos, de sofia, de sabedoria em grego, né? A primeira é asophos. Ele está dizendo não sábio. Não haja como não sábio, ele colocou nécio aqui, ou insensato lá na frente, mas como um sophos, como um sábio. Haja com sabedoria. Que tipo de sabedoria? A sabedoria de Deus. A sabedoria de um filho de Deus. A sabedoria de alguém que se identifica com Deus e com o seu Cristo. Alguém que tem uma consciência cristã adquirida através da palavra de Deus e dos conselhos de Deus e da direção de Deus. Um cristão que tem um propósito, e o propósito dele é independente da circunstância, ele quer fazer o que é certo. Ele não quer errar. Por isso, ele vai se expor à palavra de Deus, e não ao que ele ouve na internet, não o que as pessoas estão dizendo, não o que certos líderes religiosos estão tentando ensinar, doutrinas de demônios, que sejam considerados anátemas. Mas com prudência. A palavra prudência na realidade é uma virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. É cautela, é precaução. Né? Alguns estão perguntando, pastor, saiu um decreto, nós vamos voltar? Pastor, o governo federal, agora o governo estadual e agora o governo municipal. Reunimos ontem com os diáconos e também com a diretoria. E todo o conselho foi cautela, prudência. É uma virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. É cautela, é precaução, é calma, é ponderação, é sensatez, é paciência ao tratar de um assunto delicado ou difícil. Parece que eu fabriquei, né, essa definição, não, né? Essa definição não é minha, tá? Essa definição é a definição legítima da palavra, mas que cabe muito bem na situação em que nós estamos vivendo. Confie na sabedoria de Deus. Confie que Ele nos deu a sabedoria e que nós vamos fazer as decisões certas, no tempo certo, com prudência. Vede prudentemente como andais, não como nécios, não sábios, estúpidos, insensatos, mas sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus, adquirindo saúde espiritual, benefícios, lucros. Estou falando na vida espiritual, tá? Não estou falando de outro tipo de lucro. O cara compra o álcool em gel todo para vender muito mais caro. Não, isso aí é pecado. Isso aí é errado. Não é esse tipo de lucro que nós estamos falando. Estamos falando da vida espiritual. E aí o versículo 17 diz, por esta razão, não vos torneis insensatos, não sábios, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Você se lembra da nossa última mensagem? Está lá, ainda está, eu acho que gravada ali na internet. Mas olha só, a conclusão foi a seguinte, quando nós falamos sobre a quarentena. Em poucas palavras, podemos dizer que o número 40 indica um tempo necessário de reflexão, de cura espiritual, de preparação para nos trazer de volta ao centro da vontade de Deus. Olha só de novo aqui. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? Só um insensato não vai conseguir sair dessa situação vitorioso. Vamos orar. Pai, obrigado porque a tua palavra é
tão preciosa, ela é tão rica, ela é tão viva, eficaz, ela nos traz ao centro da tua vontade. Obrigado por dizer quem eu sou. Obrigado por me ajudar a entender que eu sou diferente e que eu preciso agir diferente, que eu preciso sentir diferente, que eu preciso pensar diferente, pelo poder de Deus e exposto à tua palavra, à verdade da tua palavra. Me ajuda, nos ajuda a continuar sendo fiéis onde nós estivermos. Em meio às dificuldades, às tribulações, alguns têm outras necessidades, além disso, ainda de tudo isso que está acontecendo, tem outras dificuldades. Em nossa igreja, mais a mensagem, mais o ensino serve para qualquer um de nós. Ajuda-nos a ser fiéis, a fazer o que é certo, a evitar fazer decisões erradas, a fazer o que é errado. Ajuda-nos a ter uma atitude positiva com relação à tua palavra, a sair do nosso sonho, do nosso sono espiritual, a reagir, a responder aos apelos da tua palavra e que possamos ser prudentes e estar no centro da vontade de Deus. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos. Aproveitem que Deus possa continuar nos desafiando, nos ensinando através da sua palavra. Deus te abençoe. Já estou com saudades, né? Faz tempo da nossa comunhão, dos irmãos, das famílias, mas fazendo a lista do que Deus tem me ensinado já durante esse período. Leão. Muito bem, Deus abençoe a sua palavra. Nesse tempo que estamos passando aí, dessa pandemia, olhamos para várias pessoas, várias autoridades, médicos e tudo mais, dando pronunciamentos e decretos, mas realmente devemos olhar para Cristo. Vamos cantar o número 56 do nosso hino de louvor, número 56, olhando para Cristo. Olhando para Cristo, meu amigo, meu Senhor, o Alfa e o Ômega, autor e criador, os meus olhos neles fixos foram em meu lugar, meu coração vendo sua vida exemplar. Olhando para Cristo, o autor da salvação, não vou virar, nem desviar, nem recuar, eu sei. Se me deixarem amigos meus, jamais eu temerei. Estou olhando para o Rei dos Reis. Olhando para Cristo, o caminho nos mostrou. Já fez o seu percurso e a força nos doou. Considera que a forma de um servo adotou. Com o querer do nosso Pai a vida conformou. Olhando para Cristo, o autor da salvação, não vou virar, nem desviar, nem recuar, eu sei. Se me deixarem amigos meus, jamais eu temerei. Estou olhando para o Rei dos Reis, perseverando como para onde Deus mandar. Pecados, pesos
buscarei no santo livro meus problemas resolver. Eu servirei meu Salvador com todo o meu ser. Olhando para Cristo, autor da salvação, não vou virar, nem desviar, nem recuar, eu sei. Se me deixarem amigos meus, jamais eu temerei. Estou olhando para o Rei dos Reis. Amém. Pastor Jonatas tem a palavra. Ok, irmãos, estamos finalizando o nosso culto. Obrigado pela tua assistência, né? Vamos lembrar de algumas situações e avisos importantes. Vamos lembrar de orar pela situação do mundo, né? Orar para que as coisas se estabilizem, para que achem uma cura e a gente possa voltar à normalidade. Vamos também lembrar de orar pelos irmãos que fazem parte do grupo de risco, né? Alguns também estão enfermos aí. Seu Francisco, seu Eloir, Dona Júlia, também o Igor, né? O Igor Scrimin, a Dona Neiva, a Dona Rome, Karine também ficou ruim essa semana, o irmão Eduardo. Então vamos lembrar desses irmãos, que Deus esteja protegendo e cuidando de cada situação. Também os nossos horários de culto. Os nossos cultos online estão acontecendo às 10 horas, nosso culto dominical. Também o culto evangelístico, à noite, às 19h. E o nosso culto de estudo bíblico, às 19h30, tá bom? Quartas-feiras, culto de estudo bíblico. Também nós criamos um canal no YouTube. Se os irmãos quiserem se inscrever lá, a ideia é que os próximos cultos sejam feitos pelo YouTube, assim a gente vai conseguir alcançar mais pessoas, também vai ter uma distribuição melhor, né? Uma organização melhor. Alguns estavam reclamando de travamentos no Facebook e, de fato, muitas lives acontecendo e o Facebook ele não é preparado para esse tipo de situação, né? Várias lives, então isso acaba pesando o servidor. Então, às vezes, não é nem a nossa conexão e nem a sua conexão que está causando esse travamento, mas é o próprio servidor do Facebook. Agora, o do YouTube não, o do YouTube é feito para isso. Então, a ideia é que os nossos próximos cultos sejam feitos pelo YouTube. Tentamos hoje de manhã, mas aparentemente o computador ele não suporta, tá? Mas a gente vai estar organizando e vendo o melhor possível para ficar um culto bom, sem travamento, né? E que os irmãos possam estar assistindo também dessa forma. Ok, irmãos? Então, estamos finalizando. Desejo a todos um excelente dia, um dia do Senhor. Também convidando aqueles que estão nos assistindo, que não são da igreja, a participar conosco do nosso culto à noite, culto evangelístico, às 19 horas. Um bom dia a todos.